Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da AF2 Engenharia e Projetos e hoje nós vamos falar sobre escala. Escala é um assunto que geralmente gera dúvida e quando você coloca duas ou três pessoas a conversar sobre escala, sempre dá confusão. Mas escala na verdade é simples, é só uma questão de entendimento mesmo. Bom, nós temos aqui duas arquiteturas na tela e aparentemente elas são iguais, com apenas duas diferenças. Nessa primeira da esquerda, os textos estão menores do que o da direita, isso porque nós vamos trocar a escala depois do desenho, né? E a segunda diferença é o título. Ó. No título, uma está indicando escala 1 para 50 e a outra está indicando escala 1 para 100. Bom, mas o que quer dizer escala 1 para 50 e escala 1 para 100? Antes da gente falar sobre isso e aplicar as escalas aqui no AutoCAD, nós temos que entender o que é escala. Então vamos fazer isso. Vamos parar um pouquinho aqui no estudo do AutoCAD e vamos fazer um parênteses aqui para falar sobre escala. Ok, então estamos aqui no estudo de escala. E nós temos basicamente três tipos. Nós temos a escala de ampliação, a escala que chamamos de escala natural e a escala que temos a redução. Quando se trata de engenharia civil ou de arquitetura, nós sempre vamos utilizar a escala de redução e vocês já vão entender isso por quê. Bom, a escala natural é aquela escala onde o desenho e o tamanho do objeto real é o mesmo. Então, se eu desenho um objeto e o tamanho dele vai ser exatamente aquele tamanho do desenho, eu digo que estou na escala de 1 para 1, onde uma unidade do desenho corresponde a uma unidade real. Já temos também a escala de ampliação. Essa escala de ampliação é quando o desenho se torna maior do que o objeto real. Então, por exemplo, se eu tiver uma peça mecânica, uma peça para um motor, por exemplo, e essa peça for muito pequena, eu posso fazer um desenho maior do que a peça, ampliando assim a sua escala, para que a construção dela fique mais fácil, né? Se você desenhar do mesmo tamanho que ela é realmente, mas não der para ler o projeto, não há função de ter o projeto. Então, esse número à esquerda explica quantas vezes eu ampliei em relação ao tamanho original do objeto. Então, a primeira aqui, ó, 2 para 1, eu tenho uma ampliação de 2 vezes em relação ao objeto original. Aqui, 5 vezes em relação ao objeto real, 10 vezes em relação ao objeto real, e aqui até 100 vezes em relação ao objeto real. Então, como eu dei o exemplo, pode ser uma peça mecânica, uma peça eletrônica, às vezes, né, um celular, por exemplo, que estiver sendo projetado, pode ser utilizada uma escala chamada de escala de ampliação. Bom, mas não é possível aplicar uma escala de ampliação em uma construção de casa. Então, não tem como você construir uma casa que terá metros e metros de comprimento e de largura e desenhá-la do mesmo tamanho, que seria a escala natural, ou até ampliar esse desenho. Como não é possível, utilizamos uma escala de redução. E aqui é apenas invertido em relação à escala de ampliação. O número da esquerda agora é o número em relação ao tamanho real e o número da direita é a relação de quantas vezes eu reduzi o desenho em relação ao tamanho real. Então, se eu tenho aqui a escala de 1 para 100, por exemplo, eu tenho o tamanho real diminuído em 100 vezes. O meu desenho está 100 vezes menor do que o tamanho que a casa ou prédio será construído. Bom, então para cada númerozinho desse da esquerda aqui, eu vou ter uma redução. Então, pessoal, observem o seguinte. Quanto mais eu reduzir o meu desenho, menor o desenho ficará. Então, a escala de 1 para 50, por exemplo, ela é o dobro da escala de 1 para 100 em relação ao tamanho do desenho. Então, o meu desenho na escala de 1 para 50, ele terá o dobro do tamanho da escala de 1 para 100, justamente porque eu reduzi apenas 50 vezes aqui, e na escala de 1 para 100 eu reduzi 100 vezes.
Então é isso que o nosso título lá no AutoCAD está dizendo, que nós vamos ter uma escala de 1 para 50, ou seja, aquele desenho está reduzido apenas 50 vezes, e a outra arquitetura está com o desenho reduzido em 100 vezes. Ok? Então a escala é bastante simples, não há muita confusão do que fazer a respeito disso. Vamos voltar ao AutoCAD e ver como é que isso se aplica lá. Então, voltando aqui ao AutoCAD, vamos ver como a gente faz a aplicação da escala no nosso desenho. Nós temos duas formas de fazer isso. E observe que as duas arquiteturas têm aquela diferença que eu mencionei no início da aula. Então, a da esquerda tem os textos menores, né, do que as da direita. Se você não entende a relação de altura de texto com a relação da escala, veja o vídeo sobre como configurar textos para que você entenda essa relação de altura de texto em relação à escala a ser aplicada. Nós temos duas formas de aplicar a escala no nosso desenho. Nós podemos inserir o formato dentro do próprio workspace, dentro do próprio model, e assim aplicar a escala e mover para dentro do formato. E temos também a possibilidade de pegar os mesmos desenhos e colocar dentro de um formato do layout. Esse formato inserido diretamente no workspace é um método um pouco mais antigo e eu não recomendo que vocês utilizem ele no dia a dia porque ele dá mais trabalho se você tiver que fazer uma manutenção no seu desenho. Então, se você estiver desenhando uma arquitetura, por exemplo, e precisou modificá-la de alguma forma, você vai ter que voltar a escala dele ao tamanho original, modificar e depois aplicar a escala novamente. O que não acontece quando se trata de layout. Você vai deixar o seu desenho sempre nos tamanhos corretos e aí você pode fazer a modificação que você quiser e já vai estar alterado para dentro do formato, ok? Então, para que a gente entenda as duas formas, eu vou fazer uma cópia aqui dessas duas arquiteturas para o lado aqui, para que a gente aplique daqui a pouquinho dentro do layout. Então, vamos começar aqui a aplicar a nossa escala em relação apenas ao workspace, ok? Então eu vou inserir o bloco do formato dentro do próprio workspace, vou aplicar a escala e depois eu vou mover para dentro do formato os meus desenhos e assim finalizando o projeto. Mas antes é necessário que saibamos a relação matemática que existe entre as escalas para que a gente consiga entender quando o AutoCAD pedir qual é o fator de escala, que fator é esse. Então vamos voltar lá no nosso estudo de escala para que a gente consiga entender como é essa relação matemática entre as escalas. Bom, essa relação matemática nada mais é do que uma conta de divisão. Você vai dividir a escala de origem dividido pela escala de destino e aí você vai achar um fator que é chamado fator de escala, que é o que você vai precisar na hora do comando do AutoCAD. Então, toda vez que você desenha alguma coisa no AutoCAD e não aplicou nenhum fator nele ainda, nós dizemos que ele está na escala ainda natural do desenho do AutoCAD. Não confunda, por favor, com a escala natural 1 para 1. Então, na escala natural do AutoCAD, você desenhou na escala de 1 para 100. Então, se você ainda não alterou, essa é a sua escala de origem. Então, a escala de origem é 1 para 100. Aquele título informando que eu vou passar para a escala de 1 para 50 será a minha escala de destino. Então eu pego esse 100, divido por esse 50 e acho um fator igual a 2, que é o fator em relação à escala do desenho. Então eu posso pegar qualquer escala de origem e dividir por qualquer escala de destino que eu sempre vou achar um fator de escala. Não confunda essa escala com as escalas do desenho anterior, ok? Então, nós estamos na escala de 1 para 100 e depois vamos passar para a escala de 1 para 50. Ora, se eu estiver desenhando no AutoCAD sempre na 1 para 100, o que o título então está informando para mim? Ele está informando que ao final do meu desenho, depois que eu terminei ele ficará naquela escala de 1 para 50. Então, por enquanto, ela não está ainda na escala de 1 para 50. Eu vou passar agora para a escala de 1 para 50. Ok? Vamos voltar ao AutoCAD então, porque nós já sabemos fazer a conta agora para achar o fator de escala.
Vamos voltar lá e ver como é que é a aplicação disso. Voltando então aqui ao AutoCAD, nós vamos fazer a aplicação da escala lá. Então esse desenho foi feito na escala de 1 para 100 e o título aqui me indica que eu tenho que colocá-lo na escala de 1 para 50. Então vamos só relembrar como foi feito o fator de escala. Eu estou no desenho de uma escala de 1 para 100 e quero passar para a escala de 1 para 50. Então eu divido 100 dividido por 50, eu vou achar um fator de escala igual a 2. Então, para que eu entre lá no fator de escala, eu preciso acessar o comando Scale do AutoCAD. Você pode acessar aqui pela barrinha Home, né? Aqui no grupo Modify você tem o Scale aqui em cima. Ou você pode simplesmente digitar SC no teclado e pressionar a tecla Enter. Observe que na linha de comando o AutoCAD te pede para selecionar o objeto que vai ser aplicado à escala. Eu vou selecionar toda essa arquitetura da esquerda, que é a arquitetura que eu quero aplicar à escala, e vou pressionar Enter. Ele vai me pedir um ponto de base. Esse ponto de base é o lado onde ele não vai crescer. Ele vai crescer para o lado contrário desse ponto. Então, se eu clicar no meio, por exemplo, ele vai crescer em todas as direções. Se eu clicar deste lado aqui, por exemplo, ele vai crescer para a esquerda. Então, eu vou clicar aqui mais à direita para que ele não invada o desenho que está à direita. Logo em seguida, observe a sua barra de comandos novamente. Ele está te pedindo um fator de escala. Então, nós fizemos a conta, né? 100 dividido por 50 vai dar 2. Então, eu digito 2 e dou Enter. O que aconteceu agora? Vou diminuir o zoom para que você veja. Ó. A arquitetura da esquerda ficou bem maior do que a arquitetura da direita. Exatamente com o dobro do tamanho. E o que eu disse em relação ao texto se aplicou agora. Observe que os textos ficaram agora do mesmo tamanho. E isso é bastante importante, pessoal, em relação profissional. Porque quando você está fazendo um projeto profissionalmente, é interessante que você sempre mantenha um padrão. Então, veja a aula de como configurar textos para que, quando você aplique a escala, todos os textos fiquem do mesmo tamanho. Ok? Então agora é só inserir o formato como bloco e depois você vai mover esses desenhos para dentro do formato. Bom, para inserir o formato aqui é bastante simples, é o I/espaço mesmo para acessar o comando Insert. Mas eu vou fazer uma nova pausa para que a gente fale sobre formato. Se você não sabe nada sobre formato, você tem que assistir o que vem a seguir, ok? Bom, formato é um tamanho de papel e você deve estar muito acostumado com o tamanho A4, que é o que você utiliza para imprimir na sua impressora comum aí da sua casa. Bom, mas para a engenharia civil ou mesmo para a arquitetura, nós geralmente utilizamos desenhos muito grandes e também com muitos detalhes. Para que eles sejam impressos corretamente dentro da escala que você desenhou, você tem que utilizar sempre um tamanho de papel maior do que isso. Bom, o tamanho que a gente usa maior seria o tamanho A0, que é feito por esse retângulo aqui, azul maior. Ele tem, então, 1189 milímetros de largura por 841 milímetros de altura. Já o A1, que é a metade exata do A0, ele tem 841 milímetros por 594 milímetros de altura. O A2 é exatamente a metade do A1. Então, ele tem 594 milímetros por 420 milímetros. O A3 é a metade do A2 e o A4 é a metade do A3. Bom, esses são os formatos mais conhecidos e que a gente mais utiliza, tanto na engenharia civil quanto na arquitetura também. Uma observação bastante importante é a seguinte: você não deve alterar esses tamanhos de papel. Se o seu desenho não cabe naquele formato, utilize outro formato ou utilize um maior, chegando até o limite do A0 aqui. A norma permite que você utilize um tamanho de papel maior se você mantiver uma das medidas do formato. Mas eu não aconselho não, pessoal. Se não cabe, não coloque naquele formato ou divida em 2 formatos. Ok? Se você alterar o tamanho do formato, o desenho que estiver dentro do formato pode sair da escala que você desenhou. E aí seria necessário fazer uma conversão de escala ou alguma coisa assim, e na obra fica bastante difícil esse tipo de coisa. Então esses foram os formatos.
Agora que já conhecemos os formatos, vamos voltar ao AutoCAD, inserir o nosso formato e colocar os desenhos dentro dele. Bom, de volta aqui então ao AutoCAD, basta que a gente faça então a inserção do bloco do formato para que a gente consiga mover os nossos desenhos para dentro do formato e finalizar o projeto. Então eu vou dar aqui I/espaço para que eu acesse o comando Insert e localize o bloco do formato. Vou clicar no Browse aqui e no meu computador aqui já caiu diretamente aqui dentro da pastinha do formato. Mas você pode navegar aí, se você não caiu, navegue e ache aí onde você salvou o seu formato. Se você não tiver esses formatos configurados, na descrição do vídeo tem o link para que você baixe eles já configurados. Lembrando que estão todos em centímetros, já que eu desenhei a arquitetura em centímetros. Então eu vou selecionar aqui o formato A1, vou clicar aqui em Open, depois em OK. O formato já vai vir para a tela, eu vou clicar aqui num ponto para que ele seja inserido. Bom, agora é só mover os desenhos para dentro do formato. Então eu vou dar aqui o Move/espaço, vou selecionar a primeira arquitetura e vou mover esse desenho para dentro do meu formato. Então está lá o meu primeiro formato. Depois eu vou mover a segunda arquitetura também para dentro do formato. Olha lá, prontinho, já fiz a seleção dos dois dentro do formato. Bom, dessa forma, é daquele jeito que eu disse a vocês, que é um método um pouco mais antigo e que eu não aconselho muito que vocês façam. Justamente porque se você tiver que dar manutenção nessa arquitetura que você aplicou a escala, vai ser necessário que você dê o scale do AutoCAD, ao contrário, colocando esse desenho em uma escala original, que seria a escala 1/100, e depois dar a manutenção e voltá-lo para a escala de 1/50, que foi a que nós colocamos. Lembrando que agora este desenho está na escala de 1/50. Então, se você tiver que voltá-lo para a escala de 1/100, a sua escala de origem vai ser a escala de 1/50 e a sua escala de destino que vai ser a escala de 1/100. Então, se você tivesse que dar uma manutenção aqui, você dividiria 50 dividido por 100 vai dar meio, você teria o fator de escala igual a meio. Então, eu daria scale. Quando ele me pedisse o fator de escala, eu digitaria 0,5. Quando eu der o Enter, ele vai passar da escala de 50 para a escala de 1/100, voltando assim à escala natural do AutoCAD. Ok? Então, é isso a respeito de inserção do formato diretamente no Workspace. Vou mostrar para vocês agora como aplicar a escala diretamente através do Layout. No início da aula eu separei aqui duas arquiteturas, né? Eu fiz aqui uma cópia das arquiteturas que nós colocamos dentro do formato inserido diretamente no Model. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença de colocar isso aqui dentro do Layout. Duas coisas nós temos que verificar antes de colocar lá dentro do formato, assim como nós fizemos com o formato inserido diretamente aqui que acabamos de ver. A primeira delas é o texto, e eu vou chamar a atenção novamente para que você assista a aula de configuração de texto. E a outra é verificar novamente as escalas. Então, uma está na escala 1/50, a outra está na escala de 1/100. A outra coisa que temos que fazer é criar um layer. Esse layer não vai ser impresso e você vai ter que fazer algumas configurações lá. Então, vamos criar o layer primeiro. Digite LA no teclado, depois pressione Enter para abrir a caixinha de Layer. Para você criar um layer, é só clicar aqui no New Layer e aí você vai dar um nome qualquer para este layer. No meu caso aqui eu vou dar o nome de VP, porque eu vou configurar o Viewport. Bom, confirmei o nome e vou escolher uma cor para esse layer. Aconselho a vocês, pessoal, a escolher uma cor que você geralmente não utiliza nos seus desenhos normais, para que você identifique facilmente se você desligou esse layer ou não ao finalizar as janelas do Viewport. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Cliquei aqui então em OK e eu não posso deixar de desmarcar esta impressora, porque o Viewport não faz parte do seu desenho, então ele não pode ser impresso. Então você tem que desmarcar esta impressora.
ok? Então eu vou fechar aqui a caixinha de ler e vou dar um cliquezinho lá no formato A1, que é o meu formato já configurado. Se você não sabe configurar o layout, que é essa tela preta que por padrão vem branca, mas eu gosto de configurar ela como preta, porque fica melhor a visualização, né? O contraste do preto com as cores do desenho. Então, se você não sabe fazer essa configuração, assista a aula de como configurar layout. É bastante interessante e bastante fácil também. Pode dar uma passadinha lá na outra aula. Bom, a primeira coisa que eu vou notar aqui é que toda vez que eu entro em uma guia do layout, aparece aqui em cima uma barrinha, uma guia chamada layout. Eu vou clicar nela e em seguida eu vou clicar aqui, ó, retangular. E depois eu vou abrir uma caixa no meu formato. Essa caixinha, você está vendo que tudo que está desenhado lá no Workspace aparece dentro dessa caixa. Para que eu consiga controlar essa caixa, eu tenho que clicar 2 vezes dentro dela. Pode observar que ela deu uma destacada aqui. Isso significa que você ativou essa caixa. Então eu estou controlando dentro dela. Eu posso dar zoom, eu posso até apagar ou modificar alguma coisa, apesar de não ser comum. Se eu quiser sair dessa caixinha, é só eu clicar 2 vezes fora dela. E aí eu passo a controlar fora da caixa. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar 2 vezes aqui dentro e vou colocar, ó, a arquitetura que eu quero aplicar a escala de 1:50 aqui no centro dessa caixinha aqui. Depois disso, eu vou vir aqui embaixo na barra inferior do AutoCAD, vou dar um cliquezinho aqui na escala e vou escolher a escala de 1:50. Ele aumentou um pouco o meu desenho. Eu vou clicar 2 vezes fora primeiro, ok? Observe que está cortando aqui o desenho, mas isso não tem problema, nós vamos ajeitar a caixinha agora. Então, para que você ajeite a caixa, basta que você clique sobre ela sem comando nenhum e aí você vai ajeitar a caixinha abrindo ela aqui até que seja possível que você veja todo o desenho. Lembrando que eu posso simplesmente aplicar o comando Move e colocar onde eu quiser aqui a caixinha, ok? Então eu posso selecionar a melhor posição para o meu desenho. Mas olha só, nós criamos um layer e não utilizamos ele ainda, né? Nós fizemos uma caixinha aqui num layer qualquer, no caso foi o layer 0. Mas você vai clicar em cima dela aqui, da caixinha sem comando, voltar lá na aba Home e colocar ela no VP, que foi o que nós criamos. Isso porque eu preciso que este layer, esta caixa, não seja impressa, ela não faz parte do seu desenho. Então, lembrando, se você não desmarcou lá a impressora, desmarque, porque esse desenho, essa caixinha, não pode ser impresso, só pode ser impresso o desenho, ok? Vamos fazer agora para a segunda arquitetura. Então, vou voltar aqui na aba Layout, vou clicar aqui no retângulo novamente, vou abrir uma caixinha aqui do lado. Vou clicar 2 vezes dentro da caixa do Viewport novamente e agora eu vou colocar mais centralizado aqui a segunda arquitetura, a arquitetura da direita. Vou lá embaixo, vou clicar novamente na abinha da escala e vou escolher a escala agora 1:100, né? Então escolhi a escala 1:100, ele aumentou novamente. Eu vou clicar 2 vezes fora, clico sem comando nenhum na caixinha para que eu faça a adequação do tamanho e aí eu simplesmente faço com que a minha caixinha abra um pouquinho de forma que eu consiga visualizar o desenho inteiro. Observe que ele saiu um pouquinho do formato aqui, mas eu vou aplicar um Move e vou colocá-lo dentro do formato direitinho. Observe que está branco ainda, né? Então eu vou clicar aqui, vou voltar na abinha Home e vou colocar isso aqui no Layer VP, para que ele não seja impresso. Se ficar sobreposto como está aqui, não tem problema, porque não vai ser impresso, ok, pessoal? Bom, agora para finalizar a colocação dos seus objetos dentro do layout, basta que você desligue o Layer VP. Então, desliguei aqui na lâmpadazinha, fica bem mais interessante a visualização.
Você não precisa fazer isso toda vez, né? Se você não quiser fazer, você não precisa desligar o Layer. Mas eu sempre aconselho a fazer isso porque se o seu cliente, por exemplo, abrir o seu projeto dentro do AutoCAD e ele não entender muito, ele vai ver um tanto de linha lá que não faz parte do desenho e aí não faz parte do projeto e aí ele pode ficar um pouco confuso em relação a isso. Se você precisar ajeitar ou mover a caixinha, basta que você volte lá e ligue novamente. Aí assim você pode aplicar o comando Move, por exemplo, e ajeitar novamente aqui do jeito que você quiser. Finalizou, volte lá e desligue a lâmpadazinha novamente, simplesmente para que o AutoCAD não exiba as linhas do viewport, já que elas não vão ser impressas também. Ok, pessoal? Então, colocar dentro do formato do layout é bastante simples, bastante dinâmico. E tem também uma grande vantagem. Se eu precisar da manutenção, mesmo que seja nessa arquitetura que eu apliquei a escala de 1 para 50, eu não vou fazer aqui no layout, né? Eu vou fazer lá no workspace, que é no model, que é essa arquitetura aqui da esquerda. Observe que ela está exatamente do mesmo tamanho da outra. Então, ela já está na escala de 1 para 100, normal aqui no model. Só lá no layout que ela está na escala de 1 para 50. Aqui eu posso aplicar todas as manutenções que eu quiser, que vão ser automaticamente atualizadas aqui no layout. Ok, pessoal? Bom, essa foi mais uma aula da AF2 Engenharia e Projetos. Falamos hoje sobre escala e de como colocar os nossos desenhos dentro do layout. Fique à vontade para curtir a nossa página no Facebook e também no Twitter. E valeu por essa aula. Até a próxima!